Boa noite, pessoal. Estou aqui para estar apresentando para vocês sobre o texto As Fases do Pensamento Fenomenológico de Luanda Vinck Binswanger, que é um texto de Juliana Pita e Virgínia Moreira. Como vocês já viram um pouquinho sobre a biografia de Binswanger, eu também achei necessário trazer que ele era descendente de uma família tradicional de psiquiatras suíços e que era um psiquiatra bastante importante e que teve contato com grandes psicanalistas. Ele nasceu em 13 de abril de 1881, faleceu em 5 de fevereiro de 1966, aos 84 anos, e ele era considerado por muitos o pai da psicopatologia fenomenológica. Mas antes disso, em 1907, Binswanger conhece Freud pessoalmente. E após este encontro com Freud e toda a criação de vínculo, ele inicia uma formação psicanalítica. Ele inicia uma prática clínica psicanalítica, acreditando que a maioria de seus pacientes deveriam ser objeto de análise. No início de sua carreira de psiquiatra, a psicanálise foi sua base teórica. Logo após isso, Binswanger acaba tendo um afastamento da psicanálise, após ter tido contato com as obras de Russell e também com a ontologia de Heidegger, e com isso acaba tendo um desenvolvimento de um pensamento fenomenológico. Mas mesmo diante as divergências teóricas entre Freud e Binswanger, a amizade deles ainda continuava forte e Binswanger continuava tendo convívio com a família de Freud. Binswanger, então, se opunha à concepção de Freud sobre o homem, por entender a psicanálise como materialismo. E ele também ressalta a sua recusa à distinção entre o elemento psíquico e o corporal, pois ele considerava o ser humano como uma existência em sua história de vida. Então, diante disso, Binswanger acaba tendo esse distanciamento teórico da psicanálise e se encaminha para uma abordagem da consciência. Então, como pudemos perceber até agora, Binswanger faz uma crítica dentro da discussão do campo da psiquiatria e ele faz a crítica também à proposta de Freud sobre o aparelho científico baseado em instância do inconsciente. Então, Binswanger acaba tendo uma crítica sobre o inconsciente, sobre o que é inconsciente para Freud, e ele olha para as explicações psicanalíticas e acha que elas são sempre pautadas sempre no mesmo ponto. Então é por isso que eu trouxe até essa citação do texto que diz: sua psicopatologia fenomenológica não buscava uma verdade do sintoma ocultada pelo inconsciente, como era entendida pela psicanálise. Na perspectiva fenomenológica de Binswanger, o paciente é o intérprete do seu próprio sofrimento, desaparecendo então a ideia do consciente psicanalítico. Então, Binswanger compreende o homem em sua existência e o inconsciente como um modo dessa existência no mundo, e não em oposição à consciência. Então, como podemos ver até aqui, Binswanger acaba tendo esse distanciamento da teoria da psicanálise, indo mais para uma abordagem da consciência. E ele evidencia a diferença entre a sua psicopatologia fenomenológica com a psicanálise. A psicanálise já buscava uma verdade do sintoma ocultado pelo inconsciente. A teoria de Binswanger, dessa psicopatologia fenomenológica, já não busca essa verdade do sintoma ocultado pelo inconsciente. Nessa perspectiva de Binswanger, o paciente é o intérprete de seu próprio sofrimento, onde faz desaparecer a ideia do inconsciente. E Binswanger, com esse contato com essa fenomenologia descritiva de Russell, onde Russell acaba o encaminhando para essa ideia fenomenológica, e ele também acaba fortalecendo essa ideia sobre a inexistência do inconsciente. Então, Freud tinha uma noção de inconsciente, onde o homem se separava de suas relações com o mundo. E no texto cita que acabava provocando uma despersonalização ao apresentá-lo com um aparelho psíquico. E essa despersonalização vai consistir em sentimentos de distanciamento do próprio corpo ou processos mentais do homem, onde causa geralmente uma sensação de ser um observador externo da própria vida. E Binswanger já vai contra esse tipo de pensamento, porque já na sua perspectiva, Binswanger vai compreender o homem em sua existência e o inconsciente como um modo desta existência no mundo, e não em oposição à consciência, não causando essa despersonalização.
E eu trouxe nessa citação aí do texto, onde diz que é identificado a impossibilidade de diálogo teórico entre Binswanger e Freud, e essa impossibilidade de diálogo está entre aspas devido a apenas essa distinção, né, essa diferença teórica entre os dois, mas não uma amizade que eles mantinham, assim como foi citado no começo dessa apresentação. E foi a descrição fenomenológica de Russell o que permitiu a distinção entre as questões psicanalíticas e as psicopatológicas. E esta nova forma de olhar as psicopatologias, proposta por Binswanger, possibilita a abertura de um novo espaço dentro do campo da psiquiatria, ao oferecer uma maneira diferente de interrogar sobre a existência humana, um olhar fenomenológico. Então, Binswanger é considerado, por isso, o pai da psicopatologia fenomenológica. Então, ao longo de sua trajetória, a psicopatologia fenomenológica de Binswanger se apoia principalmente nas fenomenologias de Russell e Heidegger. E diante disso tudo que eu trouxe, essa pequena introdução sobre Binswanger ter se descoberto na fenomenologia, agora eu vou trazer as 3 fases fenomenológicas do pensamento de Binswanger. Então, a primeira fase é sobre a antropologia fenomenológica na psicopatologia. Então, a fenomenologia de Russell foi introduzida no campo da psicopatologia em 2 textos de Binswanger, ambos de 1922. Então, o aprofundamento fenomenológico adquirido nas obras de Russell acaba oferecendo elementos para que Binswanger pudesse se desprender, né, se separar da psicanálise freudiana, assim como já foi dito, e também das ciências naturalistas, as quais ele sempre questionava. Então, para a grossa fenomenologia russeliana, possibilitou a Binswanger reconhecer a distinção entre o método fenomenológico e o pensamento objetivante dos naturalistas. Para Binswanger, a pretensão da fenomenologia de Russell era ser ciência dos fenômenos da consciência e das essências, e isso serviria como ferramenta de compreensão dos fenômenos psicóticos. Então, a fenomenologia, como ciência idética, pretende colocar em evidência então todas as ciências, sendo elas ciências naturais e ciências do espírito. Para compreender isso, nós devemos nos voltar para aquilo que chamamos o método fenomenológico, isto é, caminhar passo a passo no percurso que conduz do fato particular individual e empírico até a essência pura, que é geral e ultrapassa o empírico. É apenas aqui que começa o interesse da psiquiatria pela fenomenologia. Então, em ambos os textos de 1922, o conceito russeliano de intencionalidade está presente, pois acaba que permite a Binswanger mergulhar na constituição da consciência, possibilitando o alcance das alterações psicopatológicas originadas da falha na constituição da experiência temporal. Segundo Gross, o conceito de intencionalidade permite a ultrapassagem da cisão, sujeito-objeto, facilitando assim a inserção de Binswanger em discussão no campo psicológico. Então, a psicopatologia de Binswanger, inspirada na fenomenologia, é inicialmente chamada antropologia fenomenológica, e tinha como objetivo inserir a psicopatologia em um campo distinto das ciências naturais e do trabalho proposto por Jaspers em Psicopatologia Geral, de 1913. Ele desejava, então, Binswanger desejava que a antropologia fenomenológica se tornasse o fundamento da psicopatologia e da psiquiatria por compreender o homem a partir da sua existência na história. Então, apropriando-se do método fenomenológico, Binswanger apresentou uma nova forma de olhar a psicopatologia, a qual passou a ser compreendida a partir da experiência vivida do psicótico, já que o método fenomenológico ofereceria respostas aos seus questionamentos psicopatológicos. Mesmo ele reconhecendo a diferença entre o método fenomenológico e a pesquisa psicopatológica, Binswanger faz referência a uma fenomenologia psicopatológica. Então, ele acaba se distanciando um pouquinho desse método fenomenológico e a pesquisa psicopatológica,
e acaba se direcionando a uma fenomenologia que não se limita a descrever o quadro psicopatológico e define como a principal tarefa da fenomenologia oferecer ao psicopatologista uma nova possibilidade de compreender o homem psicótico. Nessa primeira fase do pensamento fenomenológico de Binswanger, a contribuição do olhar fenomenológico para a psicopatologia é oferecida através da descrição dos vividos do psicótico, ou seja, dos fenômenos tal como aparecem em sua consciência. Assim, o ego transcendental esquizofrênico não deve mais ser compreendido como objeto de ciência, mas sim como essência. Para Binswanger, compreender fenomenologicamente o mundo psicótico não significa olhar o mundo comum, pois até então o mundo do psicótico tem um formato de maneira diferente, pelo contato com o outro. Acaba sendo um mundo que é complicado aprender apenas com uma descrição de seu paciente. Então, só seria possível para Binswanger entender este mundo psicótico distanciando-se dos conhecimentos prévios da psicopatologia. Com essa abordagem fenomenológica, o fenômeno psicopatológico jamais seria visto isoladamente e sua essência estaria sempre relacionada à manifestação de cada paciente. Portanto, o paciente seria conhecido a partir de um determinado fenômeno e, inversamente, este fenômeno penetraria este paciente. Gross, então, levantou um questionamento ao aproximar aos trabalhos de Binswanger, em sua primeira fase fenomenológica, mais de uma questão metodológica do que de uma psicopatologia de cunho fenomenológico. O pensamento fenomenológico de Russell não responde a todos os questionamentos de Binswanger em relação à psicopatologia. E o principal papel da fenomenologia russelliana nesta primeira fase fenomenológica era facilitar a elaboração de uma base para uma fase seguinte. Com isso, Tatossian justifica a passagem para uma segunda fase do pensamento fenomenológico de Binswanger, tendo em vista o desejo de ampliar o conceito de intencionalidade de Russell ao se fundamentar em Ser e Tempo de Heidegger. Então, agora vamos falar sobre a segunda fase de Binswanger, que diz que Binswanger após a leitura de Ser e Tempo. A analítica existencial heideggeriana em Ser e Tempo apresenta as estruturas ontológicas da existência humana, as quais estão presentes na vida de cada homem. Sendo assim, nesta segunda fase do pensamento fenomenológico de Binswanger, o conceito de Dasein fornece a Binswanger a oportunidade de aprofundar a descrição do paciente psicótico a partir simplesmente da sua existência no mundo. A introdução deste conceito provoca uma modificação na antropologia fenomenológica de Binswanger que se torna a desanálise. Como está no slide, este texto é a primeira publicação de Binswanger após a leitura de Ser e o Tempo. Neste texto, sobre os sonhos delineam-se os aspectos iniciais da desanálise, e pela primeira vez explica-se antropologicamente os movimentos existenciais de queda e ascensão, que são mostrados como duas direções existenciais correspondentes às estruturas do mundo. Então, mais uma citação do texto onde diz que a psicopatologia fenomenológica não compreende o homem doente como um organismo psicofísico, sendo o conceito de Dasein necessário para Binswanger, por permitir o alcance das formas psicóticas, as quais não haviam sido atingidas através da fenomenologia descritiva de Russell. Com essa contribuição, a experiência psicótica deixa de ser objeto para ser o sujeito da psiquiatria. Então, Binswanger elabora desanálise como tentativa de ampliar e refinar a psicanálise com conceitos heideggerianos, além de mesclá-la com conhecimentos oferecidos pela filosofia e pela antropologia. Para entender melhor, primeiramente, a desanálise é desenvolvida como um método e, em seguida, torna-se uma forma de intervenção terapêutica destinada a compreender o mundo vivido dos pacientes psicóticos. Então, conforme refere Chamont, Binswanger define desanálise como uma ciência
hipótese empírica da compreensão antropológica do homem oposta às formas de compreensão humana das ciências naturalistas. Então, para essa autora Chamond, que é o nome dela, Binswanger compreende a existência subjetiva do homem em sua totalidade como ser presente neste mundo. Assim, a desanálise significa uma análise da existência humana. Então, para Binswanger, o homem não pode se realizar em sua existência quando há desproporções entre as dimensões espaciais de seu Dasein. E essas desproporções citadas surgem por meio de um maior direcionamento de sentido e uma flexão excessiva da existência comum, funcionando então como bloqueio da existência humana. Então, Dasein acabou sendo o conceito fundamental da proposta Dasein-analítica e o pensamento fenomenológico de Binswanger permaneceu mais conectado ao de Russell. A insatisfação de Binswanger persiste por ainda não ter encontrado bases suficientes para compreender a constituição do mundo psicótico. Então, nisto, Tossian identifica o início de uma terceira fase fenomenológica no pensamento de Binswanger, quando ele retorna à fenomenologia russeliana. Neste período, Binswanger se depara com a fenomenologia da subjetividade, do ego transcendental em Russell, e a fenomenologia descritiva, que marcou a sua primeira fase fenomenológica. Então, agora será apresentada a terceira fase de Binswanger, que é a reviravolta fenomenológica do último Binswanger. Então, neste terceiro momento fenomenológico, Binswanger acaba se inspirando nas interpretações dos textos de Russell. E a intenção de Binswanger nessa terceira fase não é mais descrever o mundo maníaco constituído como ele o faria nas Fuga de Ideias, ou o mundo melancólico como o faria a fenomenologia antropológica do tempo, mas tratar o problema da constituição desses mundos como do ego que aparece aí ou de outrem que aí é encontrado. Nos dois últimos livros escritos por Binswanger, é evidente a busca pela constituição da experiência psicótica a partir da utilização de conceitos russelianos. Assim, acaba sendo identificado que o interesse não se encontra apenas ou mais na descrição destes mundos psicóticos. Então, a reaproximação de Binswanger com os conceitos russelianos não significa o total abandono das contribuições das analíticas, mas a busca por uma nova constituição transcendental e intencional a partir das bases da ontologia de Dasein. Por isso que em sua última fase é identificada a compreensão das falhas estruturais do Dasein na psicose. Então, inspirado na noção de fluxo temporal a partir da obra russeliana, Binswanger aponta retenção, apresentação e protensão como correspondentes das objetividades temporais, passado, presente e futuro. Sendo assim, esses correspondentes intencionais devem funcionar de forma fluida e não de maneira desconexa, como aparece na psicose. Então, em Melancholy et Mania, peço desculpas pela pronúncia, Binswanger mostra essas duas formas psicóticas de funcionar no mundo como falhas nesta constituição da temporalidade humana. Então, ao demonstrar a constante evolução entre os elementos temporais, Binswanger esclarece que, a partir desses elementos, é mais fácil identificar que o melancólico não se desvincula do seu passado, tendo sua existência dominada pelos acontecimentos anteriores, enquanto o presente perde seu significado por estar completamente vazio. Em sua última fase, a análise psicopatológica feita por Binswanger é retomada com os estudos sobre a mania, de forma diversa da antropologia do mundo maníaco apresentada anteriormente em seu livro Sur la fuite des idées. Outra pronúncia bem falha. Então, a mania é entendida como uma falha da apresentação temporal em que o relaxamento temporal no maníaco ocorre de forma inversa em relação à melancolia, pois se caracteriza pelo desaparecimento de toda retenção e protensão. Para o último Binswanger, a diferença entre a melancolia e a mania
é que o melancólico se encontra preso em seu passado e o maníaco no presente. Logo, o maníaco experiencia um constante agora e o melancólico não consegue viver seu presente por estar preso ao acontecimento anterior. O último Binswanger, fortemente marcado pela fenomenologia egológica husserliana, transforma-se teoricamente. Então, Binswanger abandona, não por completo, a compreensão do Dasein e segue em direção ao sujeito transcendental do ego puro. Este movimento que ele faz ocorre devido à sua dificuldade em compreender as psicoses apenas através da Dasein-análise. Então, esta passagem da Dasein-análise à fenomenologia genética transcendental é entendida por Tatosian como uma mudança de uma atitude impregnada da historicidade oferecida pela Dasein-análise para uma perspectiva ahistórica através da fenomenologia genética. Por isso, Binswanger é fortemente criticado ao abandonar a história de vida do paciente e limitar-se à doença. Então, entende-se que, por mais que tenha sido criticado pelo Tatosian por abandonar uma perspectiva heideggeriana com foco na história de vida do paciente e retroceder a uma compreensão das doenças, o último Binswanger representa o período mais criativo da obra deste psiquiatra suíço. Por isso, não vemos sua última fase fenomenológica como um recuo, mas como um momento em que ele está mais amadurecido, com um olhar fenomenológico mais fértil e profundo, para compreender os psicóticos acompanhando e acompanhados em seus atendimentos psiquiátricos. Então, nesta conclusão a seguir, podemos citar a construção da psicopatologia fenomenológica para estar encerrando essa apresentação. Então, a psicopatologia fenomenológica desenvolvida por Ludovic Binswanger foi responsável por inserir os estudos psicopatológicos em um contexto da psicopatologia tradicional, mas considerando esse contexto um pouco diferenciado. Inspirado na fenomenologia, essa psicopatologia introduz um novo olhar para compreendermos os pacientes psicóticos, ao enfatizar a importância da história de vida do paciente e de sua experiência vivida. Então, neste texto é apresentado toda a construção da psicopatologia fenomenológica de Binswanger, com fases demarcadas muito importantes pelo psiquiatra francês Arthur Tatosian, e ele nos permite mostrar que a inspiração fenomenológica sofrida por Binswanger ao longo de seu pensamento fenomenológico não estava apenas dando importância ou atrelada exclusivamente aos conceitos heideggerianos, e também na fenomenologia de Husserl, que é algo muito importante. Então, este fato acaba evidenciando a terceira fase do pensamento, a qual representa a finalização de sua proposta de psicopatologia fenomenológica, e dá então um enfoque e deixa aí marcado o período mais criativo do retorno de Binswanger à fenomenologia husserliana. Então, essa construção da psicopatologia fenomenológica desenvolvida por Ludovic Binswanger apresenta a finalização de sua proposta de psicopatologia fenomenológica e dá então um enfoque e deixa aí marcado o período mais criativo do retorno de Binswanger à fenomenologia husserliana. Então, essa construção da psicopatologia fenomenológica desenvolvida por Ludovic Binswanger leva-nos a compreender a psicopatologia, que foi influenciada principalmente por dois grandes nomes da fenomenologia filosófica, que é Husserl e Heidegger, e compreender as fases que ele nos trouxe. Então, é importante ressaltar a importância da leitura desse artigo para a compreensão do que foi as teorias de Ludovic Binswanger.